Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele voltar do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me um jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje a Igreja quer nos conduzir através da Palavra de Deus por meio da fé. Então o caminho em que as leituras querem fazer conosco é exatamente o caminho da fé. Mas diante da fé, diante da adesão de um povo, sempre também há a negação da fé. E é isso que nós estamos ouvindo na profecia de Abacuque. Abacuque parece que se coloca diante do Senhor com toda a força do coração, com toda a força da alma, contando para ele o que está acontecendo. Ora em forma de pergunta, ora afirmando. E isso é profundo na história do povo de Israel, e nós podemos pensar também na nossa história, porque me parece que estas afirmações e essas perguntas do profeta Abacuque toca de forma eminente em muitas situações que nós vivemos hoje. O profeta Abacuque vai dizer ao Senhor, e vocês podem até olhar aí na primeira leitura, no folheto: Senhor, olha que expressão, Kyrios, Senhor. Isso nós podemos repetir no nosso coração, e quem sabe muitos aqui não fazem isso todos os dias. Senhor, até quando clamarei sem me atenderdes? Até quando, Senhor, hei de clamar e vós não me atendeis? Parece que a angústia do profeta é que ele clama e o Senhor não atende. Talvez em nossa vida, em muitos momentos, Deus parece desaparecer totalmente. Silencia-se Deus. E por isso o profeta olha a realidade e diz: Senhor, Senhor,
Até quando, Senhor? E ele vai dizer ainda mais: até quando, Senhor, devo gritar? Olha a expressão, devo gritar-te violência, sem me socorreres? Até quando, Senhor? Até quase dizendo ao Senhor: até quando, Senhor, vai ter violência? E ele continua, o profeta: até quando, Senhor, vai ver a iniquidade e a maldade? Então, 3 coisas estavam acontecendo no meio do povo hebreu: violência, iniquidade e maldade. E o profeta reclama com o Senhor, dizendo: Senhor, até quando clamarei sem me atenderes? O profeta, ele continua. O que ele está vendo? E nós precisamos ver junto com o profeta. Ele vai dizer: destruições e prepotências estão à minha frente. Reina a discussão, surge a discórdia. Respondeu-me o Senhor, dizendo: o Senhor vai responder ao profeta Abacuque, mas ele não vai dar a resposta que Abacuque quer. Vocês podem ver que o Senhor vai dizer: escreve esta visão. E a única coisa que chega à conclusão para o profeta Abacuque, que no meio de tanta desgraça, no meio de tanta violência, no meio de tanta iniquidade e maldade, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Não é caminhando atrás da injustiça, da iniquidade, da maldade que ele vai viver. Ele vai viver olhando para Deus. E quem olha para Deus é o justo. É o justo. Será que hoje também não há violência, iniquidade, maldade, agressões em palavras? No mundo em que nós vivemos, parece que a reclamação do profeta se faz presente no hoje de nossa história, no momento da nossa história. E que por vezes nós clamamos o Senhor, gritamos pelo Senhor, mas só a fé é que vai nos sustentar. Uma fé firme, capaz de transportar montanhas, árvores, aquilo que o Senhor está falando no Evangelho. Mas para testemunhar um pouquinho para vocês, um pouco a situação do mundo, eu tive rezando e perguntando ao Senhor: será que eu partilho essa dimensão? Porque eu perguntava ao Senhor assim, durante o momento que eu estava preparando a homilia, em que eu poderia ajudar o povo de Deus em alguns acontecimentos até mesmo da minha vida. Talvez até vocês mesmos vão dizer assim: eu também xingaria esse padre. Ontem eu estava vindo da cidade de perto de Goiás, e chegando aqui em Goiânia, eu sou motorista de ônibus. O ônibus cabe 33 pessoas. E sempre a hora que vai chegar no viaduto para poder contornar à esquerda, você dá seta e vira à direita para poder contornar. E nisso envia um carro me cortando pela direita. Só que ele estava no ponto cego do ônibus e que você não vê praticamente nada.
E eu dei a seta e entrei. Certamente, se eu perguntasse nessa igreja quem já levou um fecha na rua, que você olhou para a pessoa, mas só vou contar o que aconteceu comigo. O senhor seguiu o ônibus, lá no viaduto ele enfiou na frente do ônibus, e ele só não me xingou de santo, e como diz o ditado popular, e rapadura, mas o resto, tudo ele fez. Nunca é bom cortar pela direita, mas também eu estava errado, eu poderia ter prestado mais atenção, mas eu não vi, o ônibus é grande. Mas por que tanta violência em palavras? Sem conhecer, sem saber. No primeiro instante da palavra eu pensava assim, o que eu fiz? Aí quando eu fiquei no silêncio dentro do ônibus, ele falou mais ou menos uns 3 minutos, e eu olhei para ele, encarei profundamente e amei aquele homem. Mas pedi ajuda ao Senhor. Eu olhava com um olhar fixo nele e ele estava muito nervoso, muito bravo. E certamente isso já aconteceu comigo e já deve ter acontecido também com vocês. Mas a pergunta é, por que tanta violência? Por quê? Teria um outro modo de conversar, de dizer, para não chegar a tanto, para até mesmo num determinado momento chegar à maldade extrema, que se tivesse alguma coisa na mão, uma arma nesse sentido, certamente hoje eu poderia não estar celebrando aqui. Isso aconteceu comigo e pode acontecer com qualquer um de nós. Ou, se fosse uma outra pessoa do lado de cá, nervosa, a bagunça estava armada. Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque a profecia de Abacuque nos leva a refletir sobre a situação do homem também de hoje. Precisamos ter cuidado na nossa vida, ter atenção, principalmente eu, mas precisamos colocar a paz no lugar da violência, colocar a fé no lugar do esbravejar-se. Será que nesse momento nós não pensamos que somos cristãos? E que no outro dia eu possa estar na missa e comungando? Será que nesse momento não é o momento de evangelizar? De falar do Senhor, de falar de Deus? E São Paulo vai dizer na segunda leitura, vocês podem olhar logo no começo: exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus, que recebeste pela imposição de minhas mãos. A chama do dom de Deus. E qual o dom de Deus que recebeu? A fé. Foi a fé que o povo recebeu. Por isso São Paulo no final vai dizer assim no versículo 14: guarda o precioso depósito com a ajuda do Espírito Santo que habita em vós. Que habita em nós. É o Espírito que habita em nossos corações. É o Espírito que habita no coração dos discípulos. Pois Deus não nos deu, meus irmãos, um espírito de timidez, mas de quê? De fortaleza, de amor e sobriedade. Vamos repetir? De fortaleza, de amor
e de sobriedade. Vamos de novo? A igreja? Fortaleza, amor e sobriedade. Esse Espírito é o que precisa estar em nós. E nós não devemos envergonhar. E São Paulo vai dizer: não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos testemunhar Jesus. Testemunhar o Senhor todos os dias da nossa vida, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Precisamos dar testemunho de vida. É impressionante, às vezes eu visito quase todos os dias, né? Algumas pessoas enfermas, o testemunho de fé. Elas estão na cama e elas conseguem ainda sorrir para a gente e mostrar a dimensão da fé, da entrega, da doação. Por isso que a fé é o fundamento da esperança, é o fundamento de tudo aquilo que nós precisamos. E o Evangelho vai dizer assim: se vós tivesseis fé, mesmo pequena, como um grão de mostarda, poderias dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te ao mar, e ela iria obedecer. Uma fé pequena. Uma fé pequena nossa é capaz de transformar o mundo. Mas Jesus já havia dito, e a palavra é forte para nós até os dias de hoje: será que quando Ele voltar ainda vai encontrar fé neste mundo? Fé. E a fé, meus irmãos, é uma dimensão da nossa vida que leva-nos a servir o outro, a dar a vida pelo outro. Não é para acontecer igual na profecia de Abacuque. Não é para ser violência, maldade, iniquidade. Mas é para dar ao outro, porque é dom de Deus. E se é gratuito, eu preciso aprender a doar, a abrir minhas mãos e dar para o outro. E quando eu apreendo isso no meu coração, eu vou aceitar serenamente o que Jesus disse no final. E o que Ele falou? Somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Quando tudo é dom na nossa vida, tudo é de Deus. Quando tudo é graça na nossa vida, tudo é de Deus. Eu não fico buscando elogios, prazeres neste mundo, mas eu sei que o que eu estou fazendo é por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. A fé me dá essa graça. Se eu acredito que Cristo morreu na cruz por mim, que Cristo deu a vida por mim, isso é um dom da graça do Deus eterno e todo-poderoso, eu consigo também doar a minha vida e saber que este dom imenso ultrapassa qualquer medida humana. A nossa medida humana torna-se dom. E dom não reclama para si. Dom apreende com o Senhor. Somos servos inúteis. Mas não é fácil, precisa de fé. Você imagina você trabalhando o dia todo. Você imagina você dando a sua vida o dia todo. E no final, na noite, você recebe essa notícia: servo inútil. Mas lembre-se, meus irmãos, que a nossa inutilidade em Deus é tudo para a nossa salvação. E citando São João da Cruz, ele vai dizer: quando eu estou no nada, é então que eu tenho
tudo. Por isso ele escreveu um livro, Tudo ou Nada, porque o nada em Deus é tudo para o ser humano. Então fiquemos com o nada, porque aí teremos o tudo. Que Deus nos ajude. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.